No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre máquina de lavar louça, um eletrodoméstico que eu acho super importante aqui na minha casa e eu vejo pouco nos projetos de arquitetura. Vamos lá? Todo projeto de arquitetura começa a partir de um questionário, em que nós, arquitetas, perguntamos aos clientes o que eles querem ter na casa ou no apartamento. Essas perguntas envolvem quais eletrodomésticos você vai ter na cozinha, que estilo de decoração você gosta para sua casa, quais equipamentos eletrônicos você vai ter. Enfim, a gente pergunta tudo para entender o máximo do que aquele cliente ali quer para a casa dele. E uma coisa que eu percebo em muitos desses questionários que eu faço é que grande parte das pessoas não tem e nem querem ter uma máquina de lavar louças. E a pergunta que eu faço para o cliente quando ele me diz que não quer ter uma máquina de lavar louças é: mas por que você não quer ter uma máquina de lavar louças? Muitas vezes o que eu escuto é: ah, mas máquina de lavar louça nem limpa a louça direito. Outras vezes é tipo: ah, eu não tenho costume, ou ah, eu não acho necessário esse eletrodoméstico. E todas essas respostas que eu escuto dos meus clientes fazem muito sentido para mim, porque eu também era uma dessas pessoas que não via necessidade numa máquina de lavar louças e até mesmo pensava que o eletrodoméstico não limpava a louça. Assim que eu casei, meu esposo sugeriu para mim da gente comprar uma máquina de lavar louça, porque na casa dele tinha e ele achava super joia. E eu logo respondi para ele: ah, mas lava louça nem limpa a louça direito. Ah, eu lavo a louça, não tem necessidade. Só que ele acabou me convencendo, a gente comprou uma máquina de lavar louças e eu fui quebrando os meus preconceitos um a partir do uso desse eletrodoméstico que super ajudou a gente aqui em casa. Para mim, um dos maiores benefícios de uma máquina de lavar louças é a economia de tempo. Da mesma forma que a gente tem uma máquina de lavar roupas e coloca a roupa lá para lavar e deixa ela trabalhando, e enquanto isso a gente pode ir fazendo outras atividades, é a máquina de lavar louças. Só que em vez de utilizar uma ou duas vezes na semana, como é o caso das roupas, a máquina de lavar louças, quando você realiza as refeições em casa, é um eletrodoméstico que você utiliza todos os dias. Todos os dias tem louça suja em casa. Depois do café da manhã, na hora do almoço, no jantar. Então ela é um eletrodoméstico que sempre está em uso e sempre te ajudando a economizar esse tempo que é tão valioso. Além disso, elas são eletrodomésticos super modernos e podem economizar até 80% de água quando a gente compara com um método tradicional de lavagem de louças. Daí tem muita gente que fala: ah, mas máquina de lavar louça não limpa a louça. Na verdade, ela limpa sim, e até com bastante eficiência. A máquina de lavar louça, ela joga na louça uma água com alta temperatura, que seria até mesmo impossível se a gente fosse lavar ali a louça com a nossa própria mão. A nossa mão não aguentaria a temperatura dessa água. E essa água super quente que cai ali na louça ajuda a derreter todas as moléculas de gordura, auxiliando nessa limpeza eficiente. E junto com essa água bem quentinha, os produtos que a gente coloca lá dentro da máquina de lavar louças, que são específicos para ela, auxiliam muito nessa limpeza eficiente. É claro que sempre vão ter exceções. Por exemplo, se você deixa um prato sujo de molho de tomate em cima da pia de um dia para o outro e aquele molho fica bem sequinho ali, aquela sujeira fica bem agarradinha no prato, provavelmente essa limpeza não será tão eficiente dentro da máquina de lavar louças. É sempre recomendado que você retire os resíduos sólidos, deixe aquela louça ali sem nenhuma sujeira de comida, para então colocar ela dentro da máquina para que a máquina possa trabalhar. Agora que a gente já falou das facilidades e benefícios da máquina de lavar louça, vamos falar um pouquinho da capacidade e do tamanho que esse eletrodoméstico pode ter. A capacidade das máquinas de lavar louça é medida por serviço. Um serviço leva em consideração todas as peças que uma pessoa utiliza ali no dia a dia de refeição. Então, por exemplo, um serviço, a gente tem um prato, um garfo, uma faca, um copo, uma xícara, um pires e assim por diante. Então, se eu falo que a máquina de lavar louças tem a capacidade de lavar 6 serviços, ela vai lavar todas essas peças que uma pessoa utiliza durante o dia a dia, vezes 6. E no mercado, a gente encontra máquinas de lavar louças de 6, 8,
10, 12 e até 14 serviços. Eu gosto muito de indicar para famílias de 2 até 4 pessoas as máquinas de 10 serviços. Por quê? Elas têm um tamanho super bacana que geralmente entra ali abaixo de uma bancada de 90 centímetros e elas são mais estreitinhas, o que permite que o armário tenha um tamanho adequado e a máquina de lavar louça fique ali no cantinho sem ocupar muito espaço. A divisão dentro do modelo de uma máquina dessas de 10 serviços é bem bacana. Ela tem um cesto inferior que dá um espaço legal ali para colocar a parte de panelas e pratos, um cesto intermediário onde você pode colocar a parte de xícaras e copos e na parte superior ela tem um cesto para talheres. Fica tudo muito organizado e bom para guardar depois de terminar a lavagem. Agora vamos falar um pouquinho dos ciclos e da manutenção de uma máquina de lavar louça. Cada ciclo vai depender do tipo de função que você vai colocar na máquina e do tipo de programa que você vai selecionar. As máquinas elas têm ciclos para lavagem de louças delicadas, elas têm uma pré-lavagem, então na hora que você selecionar ali, você vai ter um tamanho de ciclo. Esse ciclo pode variar de 30 até 4 horas de duração. A máquina que eu tenho aqui em casa, por exemplo, os ciclos dela que a gente usa no dia a dia tem uma duração de 2 horas e 45 minutos. Pode até parecer muito, mas o legal é que quando termina a lavagem, a louça já está sequinha no ponto de ser guardada dentro do armário. A gente precisa, para o funcionamento de uma máquina de lavar louças, de um ponto de água, um ponto de esgoto e um ponto elétrico. E se você não tiver esses pontos prontos para receber essa máquina, você pode fazer algumas adaptações. Por exemplo, posicionando ela ao lado da cuba e fazendo uma ligação ali entre o ponto de água e o ponto de esgoto da cuba que você já tem na sua cozinha. Um outro detalhe bem importante de observar antes de comprar uma máquina de lavar louças é avaliar a altura da máquina em relação à altura da sua bancada. Por quê? As máquinas de lavar louça são eletrodomésticos altos e muitos deles não entram ali quando a bancada tem 90 centímetros, que é o padrão das bancadas aqui no Brasil. Então é sempre importante observar essa altura. Veja se cabe, se essa máquina de lavar louça vai entrar abaixo da sua bancada sem que você tenha que remover essa bancada ou colocar a máquina em outro lugar. Como você pode ver nesse vídeo, eu sou uma super fã de máquinas de lavar louça. Eu acho que elas auxiliam muito no dia a dia e a gente tem muito preconceito com um eletrodoméstico que só pode ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você quer convencer a comprar uma máquina de lavar louças e muito obrigada e até o próximo vídeo!